som? Melhorou o som agora? Parou o zumbido? Parou o zumbido agora? Vê aí se parou. Então você, hoje que vai assistir a nossa live, né? Você vai ter a Dani trazendo uma coisa. Parou o zumbido, Dani? Parou, pessoal? Então ativa esses corações e convida a vaca, eu já vou chamar minha convidada. É o ar-condicionado, minha filha, que tá no teco-teco, né? Então vou já chamar minha convidada aqui, minha amiga, que vai falar um tema. Estão me ouvindo bem, né? Ótimo. Então, vou pegar minha setinha aqui, tá? E já estou chamando algumas pessoas, inclusive, se a minha parceira de oratória estiver ouvindo, a Márcia Nascimento, ela vai amar esta live, porque eu gosto muito de storytelling. Só que a Dani vai trazer uma outra novidade que eu estou curiosa. Então, já vou convidar a Dani. Ativa os corações, gente, por favor, tá? Cadê para eu convidar a Dani? Já convidei, Dani. Agora aceita aí ou pede para entrar de volta, tá bom? Tô esperando só a Dani aceitar o convite ou entrar, ou ela já pediu para entrar e eu não tô vendo, que eu tô... Hoje acomodei aqui. Tenta me convidar, Dani, porque aqui tá tudo ok, tô só esperando você mesmo. Agora. Vamos lá, todo mundo preparando seus ouvidinhos, metendo coração na gente aí, que o Instagram deve... Boa noite, seja muito bem-vinda, é um prazer enorme estar te recebendo aqui. Como você vê, né, eu estou aqui muito confortável, eu estou em cima de uma cama, porque eu improvisei hoje, eu cheguei em cima da hora, mas eu estava com uma curiosidade de te conhecer maravilhosa, né, de aprender muito sobre isso, porque, olha, pensa numa mulher curiosa da vida. Sou eu. Mas assim, Dani, eu tenho acompanhado algumas coisas suas. Inovação. Hoje o que a gente mais resiste no mundo é mudança, né? E tem mudanças Sim, que são boas. Por exemplo, eu não sei como se pronuncia, mas é storytelling, storytelling, é storytelling. selling, né? Pronto. Sério. Está chegando pessoal, porque eu trabalho muito com storytelling, né? Então as pessoas Sério. que achei, então, mas eu não tinha visto essa proposta. Mas aí, antes de começar, eu quero agradecer a todas as pessoas que tiveram a iniciativa, que estão tendo a iniciativa de estar aqui conosco, né? Nos prestigiando, vamos disparar, vamos falar, que vai ser um conteúdo de muito valor para a nossa vida, para nossas relações, e principalmente para você, que é um empreendedor, que tem um comerciante, ou então que você tem uma empresa, que nem todo empreendedor é empresário, mas que tem uma empresa, e vai estudar. Então, já quero fazer uma perguntinha básica. Né? Você está no livro Empreender Day, da coleção Foco Resultados, né? E aí eu quero falar um pouquinho que você se apresente para as pessoas, porque eu sei que você tem um, um PhD, né? Bem grande aí, mas aí fala quem é essa pessoa tão cativante de olhar, tão olhar aquele, sabe aquele olhar de águiazinho, de analista, análise assim? Então, que você Antigo, fala para as né? pessoas quem é você. Eu vou falar um pouquinho sobre minha trajetória e sobre a Daniela, né? Em si, quanto pessoa também. Eu trabalho há 30 anos com alavancagem de vendas, sou contadora de história desde os meus 17 anos, né? Ou seja, tem mais de 30. E nesse período, de lá para cá, eu trabalhei em várias áreas, né? Eu sou arte educadora, pós-graduada,
E eu trabalhei em diversas áreas, isso me abriu um leque muito grande, uma percepção muito que facilita o olhar para o empreendedor, o meu olhar para o vendedor, porque eu trabalhei na área de comércio exterior, eu trabalhei na área de hotelaria, como na área de corretagem de imóveis, né, como perita avaliadora. Então, assim, eu trabalhei em várias áreas e sempre agregando vendas, sempre trabalhando com a alavancagem de vendas em vários setores. Isso me fez abrir, né, minha visão e conseguir criar uma empatia muito grande, ou seja, me colocar no lugar daquele empreendedor, me colocar no lugar daquele vendedor, porque eu já tive, de certa forma, ali. E isso facilita eu entender a dor do cliente, né? E eu trabalho com contação de história, igual eu falei com meus 17 anos, mas na minha pós-graduação, a minha monografia já foi com contação de histórias, porém focado na área educacional, né? A utilização da contação de história na área educacional. E nessa monografia eu desenvolvi uma metodologia de criação da história. Que Porque massa! muitas pessoas falam storytelling, mas eles não dão o beabá de como criar, né? Simplesmente falam da importância, né? Como isso é importante no marketing, o que isso traz de benefício, mas realmente ensinar, colocar a mão na massa e produzir, construir uma história, isso você não vê muito no mercado. E é exatamente isso que eu desenvolvi lá na minha monografia, focado na área de educação, e que venho utilizando esse mesmo procedimento na área de vendas. Porque eu fui percebendo que durante toda a minha trajetória, eu vendia contando histórias. Então, assim, isso eu vou falar um pouquinho mais, assim, só para contar realmente um pouquinho do que é a Daniela e por que essa ligação com a contação de história e com a venda, certo? E aí, no caso, quando eu falo vendas, eu não falo vendas simplesmente de produto, tá? Eu falo venda de serviços, venda de ideias, tá? Porque, vamos supor, para um empreendedor, ele tem que vender a sua ideia para os seus colaboradores, tá? Para que eles possam vestir a camisa. Então, assim, e você pode utilizar, deve utilizar o storytelling para isso. Com certeza. Eu acho impressionante, assim, como que vem, né? E uma das primeiras perguntas, assim, que eu estou curiosa mesmo, primeiro eu quero te dizer que foi uma ideia ímpar, né? Eu sou palestrante há muito tempo, eu também sou da área da educação, mas eu me formei primeiro em pedagogia, depois psicologia, e fui buscando ferramentas da neuropsicologia, psicologia empresarial. Assim, a minha arte de contar histórias vem de famílias, de trovadores, de criação. Eu já tenho um livro agora que vai ser lançado ano que vem com outra editora, né? Mas é um livro solo. Mas assim, eu começava a perceber que o uso de metáforas, ou então até histórias impactantes, quando você faz PNL, hipnoterapia, você aprende a usar isso, mas até histórias tiravam, porque eu trabalho com emoções, né? E as emoções, elas têm um pico inicial, um pico final, até voltar ao eixo, porque senão todo mundo se desmorona. Eu usei muito storytelling para Exatamente. vender, mas assim, eu não sou especialista, eu tenho uma mentora que me aplica técnicas maravilhosas, me ajuda, né, me ensina, que é a Márcia Nascimento, do canal de oratória, que não é uma oratória convencional. Mas aí eu estou com a primeira pergunta para você. Storytelling, Diga. como é que pode sim, vender mais? Adson Neves, olha aí, um dos melhores agentes de marketing, criador de conteúdo, pago aqui de Salvador, referência nacional, internacional esse cara, viu? Mas, Adson, beijo, Adson. Então, como é que o Storytelling ele faz, né, ou que ele ajuda na prospecção de venda por meio de histórias impactantes? Porque eu imagino que histórias, as empresas têm valores, têm alguma coisa, eu trabalhei numa empresa, depois eu falo para ver se tem a ver, mas eu quero, como é que consegue fazer isso?
para ter essas histórias impactantes e vender através dessas histórias impactantes? Sim. Primeiro, eu gostaria só de fazer essa diferenciação do storytelling e storytelling que você tinha falado, né? Tem Que pergunta aqui confundem as já, coisas. viu? Só para o pessoal entender primeiro a questão. Porque, na verdade, o termo storytelling é utilizado recentemente. Até pouco tempo utilizavam como storytelling. Só que o storytelling nada mais é do que a habilidade, né, a capacidade que a pessoa tem de se contar com uma história relevante. Isso é storytelling. Tá? O storytelling é você utilizar a narrativa criada pelo storytelling para vender alguma ideia ou produto. Ou seja, storytelling nada mais é do que uma contação de história que vende algo. Tá? Então, a diferença é simplesmente essa questão da venda. Ok? Bom, agora vamos chegar, né, na sua pergunta. Bom, quando a gente trabalha com storytelling, a gente abrange uma camada, vamos dizer assim, muito importante do cérebro da pessoa, que é o subconsciente. Porque a história, ela marca, ela cria emoção, ela registra. E só para isso ficar mais claro, Carla, eu vou fazer aqui. Normalmente, quando eu abro contando uma história, certo? Mas o tempo é muito curto dentro de uma live fazer isso. Essa história normalmente é uma história lúdica, não é uma história focada para a venda, mas simplesmente para quebrar um pouco aquela tendência que a gente tem de utilizar mais o lado esquerdo do cérebro do que o direito. Eu utilizo essa técnica nas lives para poder quebrar essa habilidade nossa de mais utilizar o esquerdo do que o direito. Eu faço uma proposta. Todo mundo aqui lembra, né, dos contos de fadas, também de histórias que tenham uma bruxa, correto? Correto. Tem gente que vai lembrar do Sítio Capão Amarelo, tem gente que vai lembrar de algum desenho animado, alguma contação de história, um filme, mas sempre vai lembrar de uma bruxa. E quando a gente lembra de uma bruxa, a gente lembra da gargalhada da bruxa. Exato. Né? E aí, eu vou fazer uma proposta. Eu vou pedir para vocês lembrar de uma bruxa. Aí você pode escolher qualquer bruxa. Eu vou pegar a bruxa da Branca de Neve e eu vou falar para vocês assim, nós vamos contar até 3 e eu quero que todo mundo dê uma gargalhada de bruxa. Como é que eu vou me lembrar da gargalhada dela? Apesar que eu tô com uma cirurgia na boca, mas eu vou tentar fazer. Vai, conta até 3. Estou empolgadíssima agora. Gente, coração, por favor, porque esse negócio vai bombar hoje. Eu vou tirar onda, viu? Eu vou tirar onda. Vou tirar onda. Bora lá. Ó, eu quero ver, hein? Pode escolher qualquer bruxa, mas eu quero que o pessoal entre aí, embarque nessa e depois comenta aqui o que achou da experiência, tá bom? A minha vocês vão ouvir porque eu tô no microfone, né? Isso, vamos lá. 1, 2, 3. E eu que eu tô com 25 pontos na boca, gente! Porque eu fiz cirurgia, né? Imagina se esses pontos, gente, eu já tava com a vassoura. Isso foi ótimo. Mas por que eu faço essa brincadeira, Carla? Porque a gente tem o hábito de fazer tudo mecanicamente, utilizando o lado esquerdo do cérebro. Não que a gente não utilize o direito, a gente utiliza, só que a gente faz isso de uma maneira sem perceber, vamos dizer assim, certo? E o que eu vou fazer com vocês, o trabalho que eu sempre levo, é pensar que uma história, para ser considerada uma storytelling, uma contação de história, ela tem que ter emoção, tem que gerar emoção. Quer ver? Eu vou fazer uma pergunta para você agora.
Você falou que você conta histórias e tudo, mas eu não sei se quando você era pequena, né, quando você era criança, se os seus pais tinham o hábito de contar a história para você. Tinha, Carla? Mãe tinha, pai eu não. Ô, peraí, tô com a reclamação aqui, tá dizendo assim, é uma pena que essa compração de selo tira, impede o resto de Daniela, mas eu não pedi para ninguém comprar selo, não. Onde é que tira isso, gente? Uai, estranho. Tem o estúdio Eu não Mitsubit sei. Ré e tem uma pessoa, eu nunca pedi para ninguém comprar selo meu, gente que estava. Na Não. verdade, Hum. quando eu entrei antes de ser convidada, na hora que eu entrei, tinha realmente uma tarja embaixo pedindo para comprar selo. Ô, Mas Adson, me depois que eu ajude entrei, aí, não como é que parece mais. tira isso? Que eu não estou vendendo live, não, meu amigo. Eu estou dando de graça aqui com minha amiga. Oxe, Aqui para mim não está aparecendo mais, só não, mas apareceu ela quando eu entrei. a pessoa está dizendo, eu queria ver o rosto da Daniela, pessoas, né? Porque elas também precisam assistir. Eu vou tentar, daqui a pouco eu vou tentar fazer esse troço aqui, porque eu não sei fazer isso, não. Eu não vou mexer numa coisa que eu não sei, né? Mas eu vou tentar fazer aqui. Eu vou esperar que algum amigo meu, Adson, volta aí, meu amigo, me tira com esse negócio de selo aí. É porque eu acho que é de acordo com o número de seguidores, ele deve estar botando automático, porque eu não sei tá, Pode ser. né? Não sei. Mas que não, mas para mim Daniela tá aparecendo, gente. Para ninguém mais Daniela tá aparecendo, porque vocês não são obrigados a comprar nada, não. Responde aí pra gente não atrapalhar a live, porque a minha risada ainda tá no meu. Não tá agora, está no meu consciente. Eu tô com vontade de Aqui, ó, rir o agora. estúdio MC Beach Hair falou assim: vou tirar esse selo. Mas eu vou tirar, como é que ele tira? Ele não pode tirar. Quem tem que tirar é eu, Pois mas é, não entendi. também não. Mas quem aqui não tá vendo a Daniela, sinaliza, porque eu vou pedir suporte com a minha agência. Não sei se eles atendem essa hora, mas o Léo deve estar assistindo a agência esse hoje. E o Adson pode ajudar. Mas vamos lá, vamos lá. Todo mundo, minha mãe contava muita história, né? Ela contava, Sim. como é que se diz? Para poder a gente até aprender, né? E também com alguns ensinamentos, principalmente fábulas, essas coisas, né? E aí eu ouvia minha Exatamente. avó para fazer medo, se não obedecer a mãe, viu? A bruxa vai vir, vai botar no caldeirão. O bicho Viu? A papão, bruxa, é a bruxa, a bruxa. a bruxa tinha tudo, gente. Tinha bruxa tudo quanto era canto na minha vida. Eu nunca vi esse negócio de bruxa, tanta bruxa na minha vida. Mas eu vou te falar, Carla, o que que acontece? O pessoal aí também, gente, pensa junto comigo aqui, vamos refletir. Se os pais de vocês contavam uma história, provavelmente vocês lembram da história. Não pode ser que não lembre de todas, mas vai ter aquela que vai ficar registrado, correto? Agora, se os seus pais não tiverem tido o hábito, seus pais, avós, de contar a história quando criança, eu vou falar para vocês pensarem numa música. Não tem aquelas músicas que a gente, na hora que a gente escuta, a gente lembra de alguma coisa que aconteceu? Pois bem, isso é porque gerou emoção. Naquele momento, teve alguma coisa que te emocionou, que vinculou com a música, né? E da mesma forma, a história que você gravou é porque gerou emoção, né? Ficou guardada no seu subconsciente. E a proposta do storytelling é exatamente isso: gerar emoção para ficar registrado no subconsciente, e ficando registrado no subconsciente, porque teve esse envolvimento, aí sim as pessoas vão lembrar de você depois. Aquilo ali vai ficar registrado. Então, na verdade, o storytelling, ele faz a venda e a pós-venda. Por quê? Porque já registra no subconsciente. Então, quando o cliente precisar de comprar novamente, ou alguém comentar com ele que está precisando daquele produto, ele vai lembrar: olha, teve aquela menina que me contou tal história. Entendeu? Por quê? Porque ficou registrado no subconsciente. Entendeu? Ó, ele já tirou Aí, aqui o negócio do selo, viu, gente? Agora vocês vão ver Daniela. Ele me informou aqui que já tirou o selo. Pronto. ótimo.
Ai, que bom. Deve ter alguma Isso coisa é do ótimo, tá automático vendo? devido ao número de pessoas. Aí eles botam para ver se a pessoa cai, porque eu nunca recebi um tostão desse negócio de selo. Olha só. É isso aí. Mas que bom que resolveu, né? Quem É, sabe faz ao vivo aí, ó. não sei se você sabe, mas assim, Edu Moraes, meu querido, Edu também está na coleção de neurociências, oratório, e também é um amigo meu, é um treinador comportamental. Ó, chama a Dani para uma live, que homem, tu vai aprender agora, porque esse homem dá mais palestra no Brasil todo, que eu não sei, ela é de Maceió, de Alagoas, mas o homem está no cantor. Edu, me diz aí que as pessoas estão dizendo que está pedindo para comprar selo, porque senão não vê a Daniela. Como é que eu tiro esse troço, homem? Que eu não cobro selo de ninguém, homem. Mas vamos lá. O Storytelling, como é que a gente, eu já te perguntei como é que a gente vende mais por histórias impactantes. Aí tu falou, tu começou a retomar, e aí agora disse assim, todo mundo lembra de uma história, mas isso na empresa, como seria acontecer isso? Pois é, numa empresa, o que que acontece na empresa? A gente, quando eu dou um curso, só para você entender o processo, quando eu dou um curso para criação da história, né, eu trabalho primeiro a pessoa se conhecer, conhecer o cliente, para depois então partir para a criação da história, tá? Porque tem que ter esse envolvimento, tem que ter esse engajamento. É um processo. Não adianta eu começar direto numa criação de história se a pessoa não sabe para quem ela vai contar essa história. Se ela não conhece o seu estilo preferido de história. Porque, querendo ou não, Carla, quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente já tem uma tendência natural da gente trabalhar com o que a gente já conhece, o que a gente gosta. Então, se eu gosto de um estilo mais aventureiro, a chance que eu tenho de criar uma história mais aventureira, né? Então, isso acaba sendo automático. Então, a gente tem que se conhecer primeiro e conseguir adaptar isso. E é muito importante a gente lembrar também a questão dos valores, porque os valores também modificam de pessoa para pessoa. O valor que é mais importante, por exemplo, para mim, pode não ser para você, Carla, e para você, espectador, que está aí, as pessoas que estão assistindo. Cada um valoriza mais, entendeu? Então, para mim, vamos supor, para mim, um dos valores fundamentais é a pontualidade, entendeu? Para você, pode ser, vamos supor, ética, né? Para outra pessoa, já pode. Então, assim, isso varia muito de pessoa para pessoa. E a gente tem que entender, Carla, que quando a gente está criando uma história numa empresa que vende uma ideia, que vende um produto, a gente está criando para o ouvinte, não é para a gente mesmo. Então, não adianta eu querer colocar o meu valor apenas, eu tenho que colocar o valor do ouvinte, o valor do cliente, do colaborador, do parceiro, porque a gente tem que atingir a ele. Entendeu? Então, por isso que é tão importante a gente partir de um processo integral, de autoconhecimento, depois do conhecimento do outro, e então a gente criar essa história. Porque tem todo um caminhar dentro disso daí. Né? Senão a história, ela precisa ter um esqueleto, que é a base, que é o mínimo dela, que eu brinco que é a história do elevador, que você vai contar ali dentro do elevador, que você tem ali 2 minutinhos para poder falar. Aquilo ali não se mexe, aquilo ali é o esqueleto da história. E depois, de acordo com o estilo de cliente que você vai trabalhar, ou do colaborador, do seu ouvinte, você vai injetar informação e vai adaptar para você falar a linguagem dele. Porque ele tem que, no final da história, estar desejando adquirir o seu produto ou a sua ideia. Durante a história, você vai fazer com que ele perceba que a dor dele pode aumentar caso ele não adquira o seu produto ou sua ideia. Entendeu? Entendi. Então, assim, aí se ele não adquirir,
a dor pode aumentar. E se ele adquirir, você passa a ser o herói dele, né? Então, na verdade, o personagem principal nada mais é do que o cliente, né? O ouvinte, no caso, pode ser o cliente, pode ser o colaborador, o parceiro. E o herói é você. Porque você tem que ser o herói do seu cliente, porque você tem que ser capaz de resolver o problema dele. Entendi. Entendeu? Então, nesse caminhar, é que a gente chega no final da contação de história, o cliente chega a te pedir o produto. Porque ele vai perceber o seguinte, bom, se o problema que eu estou com ele chegar nesse nível, né, igual aconteceu na história, vai acabar comigo. Eu preciso de uma solução, eu preciso de adquirir esse produto para que eu não chegue ao ponto que chegou esse personagem da história. Então, ele vai te pedir o seu produto, porque o seu produto vai resolver um problema que ele pode ter. Ontem eu fiz uma live sobre os princípios do atendimento. Dora Montenegro, um beijo grande, Dora. Sobre a importância dos... Eu falei uma coisa assim, primeira coisa, você tem que conhecer seu público-alvo, no caso, os clientes. Saber suas necessidades, saber o que realmente... Faz uma pesquisa mesmo, né? Que aí usei, claro, nada como eu usei exemplos dentro do meu artigo também, do que o homem fez, tudo. Eu percebo que essas histórias impactantes têm que fazer sentido para o cliente. Porque o que pode ser sentido para você ou não. E para isso precisa realmente uma pesquisa do mercado, de conhecer a quem é esse público que você vai contar a história. Por exemplo, eu trabalhei num grupo Pão de Açúcar, que era o Extra, a bandeira Extra, mas Mendonça, eu trabalhei como coordenadora de relacionamento a cliente, atendimento e excelência de serviço. Então, é uma das minhas especialidades mesmo de conexão. E eu lembro que seu Abílio e uma senhora que na época ela já era bem idosa, né, que era Ambusma, que fala, ela dizia o seguinte, que são muitos clientes que entram numa loja, mas dificilmente você não conhece os clientes, porque você conhece pelo andar, pelo conhece. Então, ele começou a contar a história dele, que o pai dele era um padeiro, e a padaria faliu, né? E aí começou a contar. E aí disse que sempre chegava feliz nessa história, nessa... Então, tanto é que ele criou um slogan, Pão de Açúcar, lugar de gente feliz, porque ele não queria... Mas antes teve todo um... Então, as pessoas iam no Pão de Açúcar, iam no Extra, na época tinha Jumbo, depois fez fusão, sabia qual era a hora do café do cliente, sabia qual era... Mas tudo baseado desde a história da padaria. E o que engraçado... Pegava uma clientela de classe baixa, de classe alta, mas que se misturavam, porque sabia, muitos se reuniam naquele local só para bater papo, outros iam, coronéis marcavam encontro, porque era um lugar de gente feliz. E eu acredito que não foi só a partir da história dele, mas ele criou, em cima de uma campanha, uma história impactante para vender, porque vendia, o mercado ficava cheio, minha filha. E tanto é que o Pão de Açúcar ficou. Então, nesse caso aí, ele deve ter... Ele usou storytelling, né? Com certeza. Com certeza. Assim como várias outras empresas grandes que estão aí utilizando storytelling. Eu gosto muito de uma campanha que, assim, da Dove, fantástica, que não sei se você vai lembrar, chama Retrato Real da Beleza. Não. Essa campanha é o seguinte, uma desenhista, né, foi chamado para fazer o autorretrato de uma pessoa. Só que ele não podia ver essa pessoa. Então essa pessoa falava as características dela e ele desenhava. E depois outras pessoas descreviam essa pessoa que ele tinha feito o autorretrato e ele fazia um outro desenho. Então, eram dois desenhos. Um com a descrição da própria pessoa e o outro com a descrição de outras pessoas daquela mesma pessoa. E aí fazia a comparação. E foi feito com várias pessoas assim. E
todas elas, o autorretrato feito pela própria pessoa, né, o autorretrato, era pior do que a imagem que os outros faziam. Então, ficou claro que a gente tem a tendência de denegrir a nossa imagem, né? A visão do outro é sempre melhor do que a própria visão. Então, essa campanha eu achei muito interessante, porque a Dove, ela trabalha com essa questão da autoestima da mulher. Isso. Eu acho que eu Então, já foi vi também, eu não sei se é história, mas assim, a Natura, né? Porque ela trabalha muito com a questão da natureza, né? E ela fez uma Sim. proposta, acho que foi no Dia das Crianças, eu não lembro, né? De como uma criança poderia, com uma madeira, uma árvore que já estava danificada, utilizar e fazer lápis de cor. Mas de onde eles tirariam aquela tinta? Então, eu vejo hoje a Natura, várias empresas hoje que são bem sustentáveis, mas que elas trabalham com algo que impacta e chama atenção. Outro dia eu estava olhando a campanha, foi pela Natura mesmo, que eu fui fazer um trabalho para isso, né? E aí ela tinha feito uma campanha sobre couro de animais. E hoje, toda vez quando eu vejo um couro de cobra, eu não sei se é de cobra, eu não sei identificar os couros, mas o sapato que dizem que é de couro e parece de cobra, eu fico me lembrando do impacto que me causou aquilo, né? Porque não é uma pena, não é uma cobra morta, se mata para tirar o couro. Então, assim, hoje eu vejo, agora, eu acho que eu entendi a compreensão. E aí, quando eu olho aquilo ali, eu começo a dizer, não, eu sou a favor da preservação da espécie, eu vou procurar um outro que tenha parecido. Aí me lembro logo da Natura. Me lembro de quanto, e não é só ela, né? Você vê agora a Nike, que eu contei ontem, que ele tinha uma linha de sapato, Nike Steel, que é caríssimo, e ele criou uma campanha para você não jogar o sapato fora, mas ensinando as pessoas com várias coisas que ela tem dentro de casa a customizar o sapato. E, em cima disso, ele montou 2 modelos. Os clientes ficaram tão encantados, quem gosta de customizar a arte, que começou agora a entrar no site, ouvir a história e estão customizando. Ou seja, ele está vendendo, impactando e está ajudando pessoas. Então, eu acredito que é fabuloso isso aí. Agora, sim, você já disse o que é o storytelling, realmente, né? Quando você disse, mas se fosse dar uma definição bem mais assim, é, bem mais assim, fácil de entender, que eu sei que todo mundo está entendendo, as pessoas já temos 4 a 5 perguntas aqui, mas eu vou dizer a vocês que continuem perguntando, que com certeza ela está respondendo, mas ela não terá objeção de responder. Mas deixa a gente terminar o nosso bloco, para ficar tudo gravadinho, bonitinho para vocês, que a gente tem surpresa boa. E aí, vocês vão, e eu faço as perguntas, porque às vezes pode ser até que tenha respondido, mas aí você queira estar entrando agora, que eu estou vendo que já tem 4, 5 perguntas, então você vai fazer essa pergunta. Então, assim, numa linguagem bem clara, o que seria o storytelling? E como se eu não pronunciar certo, eu sou pernambucano, eu engulo tanta coisa, visto que tu nem sabe. Não, tá certíssimo. Storytelling nada mais é do que utilizar a contação de história, a técnica de contação de história, ou seja, o storytelling, para vender algum produto, serviço ou ideia. Vender produto, serviço ou ideia. Outro dia eu fui contratada para fazer uma palestra em um determinado lugar, onde o objetivo, que é palestrante motivacional, ele também pode trabalhar com vendas. O objetivo é o quê? Impulsionar vendas, né? Mas eu não uso storytelling, porque eu uso alguma coisa, eu crio, tem muitas coisas, eu faço cada coisa que às vezes até eu digo que eu nem de doidice que eu crio. Por isso que eu estou aprendendo com você, minha filha, porque olhe nessa avante que o negócio vai dar certo, não, viu? A gente vai criar um link Está sendo muita troca de informação, informação, né, Carla? Está sendo muita troca de informação, está sendo muita troca de informação, está muito bom. Também estou aprendendo muito. Também estou aprendendo coisas demais. A minha, como é que se diz? As pessoas que eu trabalho estão aqui falando, né, que está muito boa os comentários, alguns estão aparecendo, mas assim, são técnicas que assim, eu estudo, eu sou curiosa,
Mas eu não tenho propriedade para falar, por isso que eu te disse, ó, lê lá o que eu botei, porque foi baseado nas minhas pesquisas, mas eu não tenho propriedade. Se tiver falado alguma coisa errada, porque assim, eu sou Não, tá palestrante, eu busco certinho. recursos. Mas assim, falar como você fala, como outros, é bem diferente de uma pessoa que praticamente criou uma proposta de trabalho diferente, né? Então, assim, qual é a diferença? Eu vou ver logo uma pergunta aqui, que eu estou vendo que tem pergunta parecida, mas eu vou dizer qual é a diferença entre storytelling e storytelling. Você até respondeu, mas amplia mais para as pessoas para poder elas já saírem com isso aí já bem cedo. Anotem, viu, gente? Olha, o storytelling é a capacidade que a pessoa tem de contar uma história de forma relevante, tá? Isso é storytelling, com T. O storytelling é a utilização dessa narrativa criada pelo storytelling para vender algum produto, serviço ou ideia. Ou seja, storytelling é uma contação de história que vende algo. Mas é Ficou possível claro? no storytelling você também fazer alguma prospecção, né? Ou ela Aí ela vai passa a ser acabar usando storytelling. storytelling? Ela vai passar sendo storytelling. Eu estava conversando, eu não vou me arriscar com qual dos coautores, que a gente vai conversando muito, mas teve uma que falou assim, eu conto muita história para minha filha, principalmente para poder passar algum valor, alguma coisa que eu quero que ela faça. Aí eu estou fazendo storytelling, né? Eu falei assim, bom, você está tentando vender a sua ideia para ela. De isso, Porque ela aí ela riu. com a Ela falou persuasão assim, forçada, não que é que fala é. né? Eu não entendo muito, mas storytelling eu uso muito. Eu tenho um palestrante que se chama Professor Garrido. Ele é contador de causos, mas só que os causos que ele conta nas atividades, nas palestras dele, acaba chamando a atenção do cliente para o objetivo da palestra. Aí sim é um storytelling, porque aí ele está Sim. narrando, ele está buscando, né? Não é oferecendo, não. Outro dia eu encontrei um cara que estava não sei o quê, e aí nós batemos um problema. Depois você procura, o professor Garrido, você vai ver. Ele é muito conhecido como uma das maiores pessoas que contam muito storytelling, né? Porque usa essa prática de contar histórias para encantamento, para motivação, para proporcionar à pessoa um ambiente mais favorável. Quer dizer, eu, no meu caso, eu conto porque eu sou muito assim, meio que humorista mesmo, engraçado. Mas eu quero tirar, às vezes, a pessoa do estado, por ser do lado também de psicólogo, essas coisas, tirar também do estado, que eu levei, e até voltar ao estado antes para as pessoas se locar, até se encontrarem, porque muitos clientes se identificam com essas histórias, seja no selling, seja no telling. Eles se identificam bastante. Sim. Inclusive, cara, uma coisa que é muito interessante que eu gostaria de falar aqui para o pessoal é o seguinte: a história, né, de como houve essa progressão da contação de história no meio empresarial. Porque até pouco tempo atrás, quando a gente falava em contação de história, todo mundo só remetia o contador de história para criança, né? Não tinha essa visão empresarial. Ela começou a ser inserida no âmbito empresarial através de contadores de histórias serem convidados para eventos de empresas, para abrirem os eventos da empresa. Então, o que um contador contava uma história no início da palestra que ia ter, do evento, do congresso que ia ter. Porém, essas pessoas que estavam organizando esse congresso, essa palestra, passavam um objetivo para o contador de história. Ela falou assim, olha, é o seguinte, os meus funcionários estão chegando muito atrasados, eu quero que você conte uma história que fale sobre a pontualidade. Ou seja, na verdade, aí eles já estavam contando uma história séria. Por quê? Eles estavam vendendo uma ideia. Então, a história séria, Entendeu? você vende uma ideia para uma pessoa, porque assim, aí eu vou emendar com outra pergunta, né? Qual é a grande vantagem de utilizar as histórias para se comunicar com os colaboradores, que é isso que você deve estar falando, né? Porque assim,
é muito chato, eu já vi empresas, principalmente no varejo, que as pessoas às vezes não têm aquele tato, aquele cuidado para conversar, né? E quando você faz uma reunião, uma coisa que você busca um recurso como esse, eu acho que a mensagem que chega é uma mensagem mais agradável, mais acolhedora, claro, no sentido de que, olha, você é um profissional excelente, mas precisa melhorar nisso, e a gente tem como efetivar isso. Então, qual é a grande vantagem de se utilizar as histórias para se comunicar com os seus colaboradores e clientes? Porque eu vejo também, Dani, que não é só contar a história da empresa, tem que gerar vendas, tem que impactar para resultar em vendas, ou então aumentar vendas, ou aumentar a lucratividade. Tem que ter como resultado um subsídio, que eu estou vendo no Storytelling, é uma geração de valor maior para a empresa, agregar valor, o cliente ser mais, o vendedor ser mais persuasivo, ter mais segurança, usando isso como recurso. Seria isso, né? Sim. Bom, grande vantagem, né, da gente trabalhar a contação de história, storytelling na empresa, primeiro que você gera conexão através da emoção. E quando você gera essa conexão, né, utilizando as técnicas da contação de história, querendo ou não, aquilo ali já marca, né? Igual dei exemplo aqui da música, né? Que marcou, você escuta a música, você lembra de alguma coisa, ou alguma contação de história de quando criança você registrou que você lembra. Então, aquilo fica registrado. Então, eu vou dividir essa pergunta em duas, tá? Quando a gente fala no âmbito empresarial, de colaboradores, de parceiros, aí a gente pensa da seguinte maneira. Uma empresa, quando você é uma empresa que trabalha de uma forma padrão, vamos dizer assim, ela normalmente preocupa mais com o quê? Preocupa que ela tem que oferecer um produto. Para fazer aquele produto, aquele serviço, ela precisa de funcionários, tá? Que ela poder produzir e poder então vender, correto? Porém, ela muitas vezes esquece que esses funcionários são seres humanos. E seres humanos, quando eles trabalham motivados, eles produzem mais. Então, o que acontece? Quando você é contratado por uma empresa, você está indo trabalhar pelo seu salário, certo? Que você precisa do dinheiro para pagar suas contas. Inicialmente é isso. Então você vai para trabalhar, você sai de casa com preguiça, cansado, pega ônibus, pega 8 horas de serviço, tem que levar marmita muitas vezes. Você chega lá doido querendo fazer o que você tem que fazer, ficar livre logo e ir embora. Certo? Por quê? Seu patrão quer produtividade e você quer o dinheiro. Acabou. Relacionamento. Eu trabalho tanto, minha filha, o dinheiro não chega. E quanto mais eu trabalho, eu vou falar, vou ter que contratar você, minha filha, para todo dia, para ver se meu salário aumenta. Porque o prefeito aqui é o Bruno Reis, sempre ele aparece na minha live. E a vice, hoje eles não estão, não. Vai ficar gravado para vocês ouvirem, meu amor, meu povo. Você tá onde? Você falou na Bahia, em Salvador. Né? Eu nem que Salvador. Você tá onde, menino? Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu moro em Salvador, mas eu sou pernambucana, viu? Eu sou de Recife. Aqui está chegando algumas mensagens, que live maravilhosa. Daniela, vocês combinam muito. Deve ser, né? Uma que vai me ajudar a ganhar dinheiro, porque eu vou chamar o prefeito, o governador, todo mundo para contar essas histórias, sabe? Porque nós estamos lascados aqui, velho. Maravilha! É o que eu vou para aí, eu adoro Salvador. Eu tenho vontade de morar aí, no dia da chego aí. Bom que a gente vai se conhecer, né? Bom que a gente vai se conhecer. Mas assim, por que eu continue mais 2 perguntas? Eu já pergunto alguma coisa do pessoal, porque já está ficando cheia as interrogações aqui. E de repente tu pode ter até já respondido, né? E aí a gente dá continuidade. Sim. Porque o meu público aqui, como eu expliquei hoje, né? Esses dias eu uso alguns recursos nas minhas lives. Porque agora mesmo esse negócio do ser é uma ferramenta por causa do número de seguidores que a gente tem de lives. Então, o ano passado eu cheguei a fazer 365 lives no ano.
No primeiro ano da pandemia foi 400 lives com projetos que eu faço, né? Vamos conceber o amor das pessoas, porque eu sou neuropsicóloga também. Eu atendo pessoas e a gente sabe que uma camada da sociedade ficou muito grande, mais de 90%, mentalmente comprometida com as suas emoções. Então, eu criava conteúdos motivacionais. Cheguei gente do Brasil, de tudo. Tanto é que as pessoas dizem que eu sou a mulher das conexões, porque, assim, gente da Colômbia, você não sei imaginar, eu fiz live e foi muito lindo. Maravilha. Mas, assim, é o bom disso aqui para mim, tá? Então, às vezes, aí eu respondi, porque eles botaram, né, que tinha gente, não. Eu tenho uma quantidade de seguidores fiéis. Você vê que eles participam o tempo todo, né, da live, ficam conversando. Às vezes não aparece muito porque eu não enxergo mesmo, mas, assim, pedi para botar as perguntas na interrogaçãozinha, porque a Dani vê, eu leio. E se vocês mandarem aqui pelo Face, que eu estou também no Face, ou pelo Telegram, não tenho como ver as plataformas todas. Mas, assim, menina, olha, eu não sei, né? Eu vou perturbar tanto juízo. Porque eu vou sair história salada daí, minha filha, história salada. Eu vou botar assim, uma primeira perguntinha aqui, que foi, deixa eu ver quem foi, meu Deus, acertar. De Galícia Modas. Eu ouço em muitas palestras, Carla usa bastante storytelling, quase eu confundo agora. E fico encantada. É a mesma coisa, eu acho que você já respondeu, né? Mas, assim, Isso. Já respondeu a diferença do storytelling. Você deve ficar encantada, minha filha, porque eu sou, como é? Livingstone, Livingstone, a era do gelo, mas com certeza, diga aí, Dani, não é a mesma coisa. Não, não é. Na verdade, todos dois usam a emoção, a afetividade, todos dois são uma maneira leve, que traz encantamento, mas o storytelling simplesmente leva isso tudo para o lado da venda. A diferença é essa. Deixa eu ver outra pergunta que tem aqui. Como storytelling atrai um cliente? Ou como você busca criar um storytelling para atrair determinados clientes? Foi de Marajoane Modas. Porque eu trabalho com muitas lojas que tem moda, é um bocado de gente, né? Que aqui só tem ontem foi o último dia que eu fiz o tráfego, e eu direcionei muito para empreendedores de pequenas empresas aqui do bairro. Então, por isso que está aparecendo, salão de beleza, loja de moda, né? Para atrair essa clientela, para conhecer a nossa profissão em vendas, né? Foco em resultado. Sim, lógico, isso é importantíssimo. Deixa eu responder, como é que ela chama? A pessoa que perguntou? Falchique Modas. Falchique Modas. O negócio é o seguinte, quando a gente trabalha a contação de história, a gente pode utilizar dela na forma de um copyright, né, que o pessoal fala, ou seja, na forma escrita, que você pode divulgar isso nas suas redes sociais, num jornal, numa revista. Você pode utilizar essa contação de história na forma verbal, no contato direto com o seu cliente, né? Então, assim, existem vários métodos e várias formas de você utilizar. Por exemplo, a Gucci, ela fez uma propaganda, uma campanha muito interessante. Ela fez uma contação de história sem usar uma palavra, só através de imagem. Ela contou como que como produz os sapatos da Gucci. Então, foram só imagem. Isso ela conseguiu gerar uma conexão. Oi? Eu estou imaginando aqui. Ela conseguiu gerar uma conexão porque ela passou a qualidade do produto através daquelas imagens, né? Para ver o cuidado que é produzido e tudo. Então, assim, existem várias maneiras de trabalhar o storytelling. Agora, como você vai chegar no seu cliente, isso vai variar do estilo do seu cliente. Ou seja, primeiro, você tem que conhecer a persona do seu cliente. Eu não sei se você já ouviu esse termo, né? Eu falei ontem, né? É o seu público-alvo, que você vai conhecer. Isso. Exatamente. A persona nada mais é que o estereótipo,
né, do seu público ideal, do seu cliente ideal. E esse perfil ideal, vamos supor que seja uma mulher de 48 anos, professora. Beleza, você fechou que a sua persona é isso. Aí você concorda comigo que tem várias mulheres de 48 anos que são professoras, não é uma só? São várias. E cada uma delas vai ter uma personalidade diferente. Então, para cada uma, você vai ter que falar de maneira diferente. Por isso que quando a gente cria uma história, a gente cria um esqueleto. É aquilo que eu falei que a gente conta dentro do elevador. E aí depois, em cima daquele esqueleto, a gente vai enxertando as informações e vai adaptando para cada tipo de cliente. Então, existem aí o processo, né, onde você... por isso que eu falo que passa pelo processo da gente se conhecer, da gente conhecer o cliente e depois da criação da história. Por quê? Porque também tem que saber enxertar essa informação e adaptar essa informação. Então, por isso tem um processo e um trabalho antes, para você saber também adaptar. Porque não adianta você criar uma história única e querer contar essa mesma história da mesma maneira para todas as pessoas, para todos os seus clientes. No fundo, a história vai ser uma só, porque o esqueleto não vai mudar. Mas você vai adaptar para facilitar a compreensão daquela pessoa que está te escutando. Porque ela tem valor diferente da outra, ela tem uma personalidade diferente da outra, as pessoas são únicas. Perfeito. Eu acho que... Antes eu vou... Gente, ó, não se preocupa não, se vocês não der tempo para a gente responder todas as perguntas, eu mando para a Dani pelo direct, né? Vou pedir para que vocês, vou botar daqui a pouco, tentar botar, que eu tenho até medo de mexer aqui, o negócio cair, porque eu fiz um armengo aqui, viu? Eu saí do escritório, em cima da cama, um motivo para poder funcionar, porque eu estou ligando o ar-condicionado, estou dando diferença. Mas assim, tu falou alguma coisa, né? Uma coisa muito importante. É como se você fizesse um esqueleto mesmo, um microprojeto baseado naquele público que você quer atender, né? Mas vamos ver. Então, existem recursos ótimos, mas quais são as duas palavras-chave que, para se ter um bom storytelling, de um bom storytelling, a palavra-chave que você sempre vai usar, existe isso? Sim, tem duas. Eu falo o seguinte, quando você não utiliza a afetividade e a emoção, você não tem uma storytelling, você não tem uma contação de história, você tem um relato. Por isso é importante a gente começar, igual eu comecei dando a gargalhada de bruxa, a gente começar vendo esse outro lado, porque a história, para ser uma boa história, ela tem que ter esse outro lado, essa emoção, ela tem que gerar emoção, ela tem que trabalhar com afetividade para poder conseguir, então, aproximar, fazer com que o outro se aproxime de você. Então, são as duas palavrinhas mágicas, afetividade e emoção. E emoção. E emoção. Porque assim, tem o pico da emoção, né? Alto, pico baixo, porque às vezes as pessoas podem se desmanchar. Então você precisa ter esse controle, menina. Ô, Márcia do canal de Orar para minha amiga, minha pro querida, apareça aí, que agora nós vamos storycelar direto, viu, amiga? Porque eu tenho uma pergunta aqui da Arezo, que peraí. Eu fiz um trabalho para Arezo essa semana, né? Pode nos dar um roteiro rápido para montar uma storytelling? São 12 lojas aqui que eu tenho que fazer isso. Olha, agora eu não dei minha risada de bruxa, não, eu dei minha risada mesmo. Maravilha, olha, eu estou em Belo Horizonte, aqui tem Arezo também, tá? Então, vamos lá. Igual eu falei, nós temos o esqueleto, ele é formado pela introdução, tá? Depois da introdução, aí vem o desenvolvimento, tem o ponto ápice, que é o ponto de maior emoção da história, depois tem a solução do problema e depois tem a conclusão. Esse é o esqueleto. Mas conforme eu falei,
Para você conseguir fazer isso da forma adequada, a gente tem que fazer um trabalho anterior. Tá? Então, assim, se você quiser, você pode me chamar lá no meu Instagram, com certeza tem aí em cima, mas é Daniela Lima, underline, oficial. Pode me chamar no direct, tá? E a gente pode programar alguma coisa junto, ok? A gente pode fazer um atendimento online e Você com dá seus curso funcionários. também online, da mentoria, como é? Dá também, né? Sim, eu dou treinamentos, mentoria, consultoria, Ah, tá? E então, assim, então assim, é interessante, eu gosto assim, muito de primeiro contato com o gerente, no caso da loja aí, né? O gerente da loja entender o processo em primeiro lugar, porque é aquela coisa da empatia, né? O que a gente estava falando disso, o gerente vender também para os colaboradores, primeiro, essa ideia, isso é fantástico, né? Para que quando a gente entra para dar um curso, um treinamento para os funcionários, eles já estejam falando a mesma linguagem e ter um fechamento, uma harmonia dentro disso daí, tá? Mas pode me chamar, a gente bate um papo assim, tranquilamente, eu posso te esclarecer mais e a gente pode fechar uma parceria aí, tá bom? ó, gente, a Vai ser gente um está prazer. perto de fechar, só vou responder mais duas perguntas. Vou botar o arroba da Daniela, eu estou à disposição. Mas já está bem tarde, né? E a Dani precisa descansar, eu também. Tem mais. Comecei um Sim. pouquinho tarde, tem uma hora de live. O Instagram ele me derruba, não, é assim. Uma vez eu fiquei 4 horas num ciclo motivacional e parecia uma coisa. Quando dá 21 horas, minha filha, o povo começa a vir, ó. A gente começou com, acho que, 9, 12 pessoas, já estamos crescendo e os corações param e as perguntas não param. Agora, deixa eu ver essa daqui para a gente Já poder. faz 181 pessoas, já, 183. A gente começou nem 50, viu? Vamos lá. Olha, Estamos delicatesse 183. do pão. Olha, não, isso eu não vou ler, não é possível, minha gente. Olha, nós aqui Como? fabricamos sonhos, aquele doce gostoso. E eu tenho notado que os sonhos, o recheio de alguns são rejeitados. Será que eu não posso criar um storytelling para melhorar, vender meus sonhos? Lógico que pode. Mas tu Lógico que sabe, tu pode. sabe o que é o sonho, né? Aquele da Sim. ó, a É um fábrica biscoitinho frito de com recheio. gigantes. Adoro. Ai, treinador comportamental é comigo. Eu sou treinadora comportamental experiencial também. E ele está dizendo, não é opção, é missão, porque eu disse que isso não é opção, é missão. Então foi a Delicatessen, a Ateliê do Pão, porque ela sonha aquele do recheio, né? Lá tem. E ele disse que faz um tipo de sonho que o Adoro. povo não quer. Então, que ele pode criar uma história certa para vender esses sonhos. Sim, lógico que pode. Agora, o que eu falo sempre, ô Carla, é o seguinte: a gente cria uma história para vender qualquer coisa, mas eu sempre peço para a pessoa embasar no máximo que pode no real, porque senão você vai estar vendendo mentira, né? E aí não é uma coisa legal para sua empresa. Então, tipo assim, o sonho que o pessoal está rejeitando. Às vezes eles estão rejeitando porque não conhecem direito, ou às vezes eles já têm um preferido, então preferem não riscar. Então, de repente, você pode trabalhar um storytelling falando isso aí. Que tal arriscar, né? Hoje um sonho diferente, né? Então, assim, você pode puxar para uma outra linha e conseguir fazer um trabalho diferenciado com isso daí, sim. E aí a gente pode criar, vamos supor, um personagem que só goste daquele Engraçado, específico, porque eu dei uma né? palestra, eu entrei com sonhos no meu treinamento, e eu comprei o sonho da padaria, só que eu queria sonho de creme, só que só tinha de doce, truete e goiaba. Então, quando eu botei no telão, foi online, a figura do sonho, ninguém conseguia ver o recheio. Mas antes aqui, eu quero agradecer a Fábrica de Gigantes, que é um treinador, ele está dizendo que está apaixonado de aprender com gente poderosa. Poderoso é você, minha mãe, está nos prestigiando aqui, nos honrando com sua presença. Esperamos contribuir cada vez mais e trocarmos. Vem para o meu time, vem para o nosso time aqui. Aqui, Carlinha Galindo recebe todo mundo que tenha o melhor, o seu melhor para dar. Né? Agora nós estamos fazendo a prospecção.
da Avante, da coleção Foco em Resultados, mas vai ter oportunidade, vem Dia da Mulher, e você já é meu convidado, porque só em ser gigante, não precisa ser no tamanho, né? Estando aqui já está um gigantão contribuindo. Muito obrigada com a sua participação. Agora, olha só, tenho. Gente, eu disse que eu só ia ler mais uma perguntinha, mas, Dani, deixa eu ler só, ver se tem mais um aqui, porque tem aqui, essa loja, inclusive, o Presentes da Terra, tem até uma foto minha, porque ela trabalha com óleos essenciais do Terra, né? Somos André Cash, Legião de Treinadores, meu amor, isso mesmo. Aí, porque é forte, viu? O treinador comportamental é forte. Então, ela tem uma pergunta, mas eu vou fazer primeiro a tua e depois eu boto a pergunta dela. Eu fiz essa propaganda porque eu não conhecia óleos essenciais e eles me chamaram para prospectar. E o nome da loja é Presentes da Terra, né? E eu faço hoje uma divulgação muito grande, não sei se você já viu essas linhas de óleos essenciais, eu sou muito naturalista também, né? E tudo que é natural, eu abri mão do meu CRP de psicologia para ser hoje uma terapeuta holística, porque a gente que tem PNL, a gente que tem hipnoterapia, a gente que tem barra de axis, a gente que faz outras coisas da física quântica. Também sou neuropsicóloga, estou fazendo doutorado com psicopatias, né? Sou psicóloga. Então, a psicologia não é que eu não goste, mas assim, me deixava muito limitada. E que a gente tem muitas ferramentas que a gente pode ajudar pessoas. Claro, não perdi meu CRP, mas eu optei em usar como terapias, né? No lugar de ser psicoterapeuta, no lugar de trabalhar só com aquelas formalidades que eu respeito. Eu tenho muitos amigos psicólogos, inclusive estão aqui presentes na nossa live, né? Mas assim, vou ler uma última pergunta, mas depois eu vou pedir uma pergunta da Presentes da Terra, né? Me fale um pouco sobre essas tendências das grandes empresas a utilizar o storytelling. Eles perceberam que com o storytelling se vende mais, né? Então, eu dei o exemplo da Gucci, dei o exemplo da Dove, né? Você mesmo deu exemplos aí também. A gente vê, por exemplo, sabe uma empresa que faz isso só? Acho que a gente nem falava em storytelling ainda, é a Coca-Cola, né? Pra você ter uma ideia, o Papai Noel que a gente conhece hoje foi criado pela Coca-Cola, né? De vermelhinho, bonitinho, aquilo ali veio da Coca-Cola. Então, há quantos anos que a Coca-Cola já trabalha contando histórias, né? E a gente vê hoje também, igual eu dei exemplo, tem outro também que eu gosto muito, que é do Banco Itaú. O Itaú ele tem essa conexão com o cliente de querer fazer o cliente ser amigo dele, né? Então ele criou um personagem chamado Hilário, e o Hilário ele tinha muita dificuldade de gerenciar o dinheiro dele, né? De economizar. E utilizando esse Hilário, né, esse personagem, eles deram várias dicas de como controlar um orçamento. Então, assim, foi bem interessante essa campanha também. Nós tivemos várias outras, John Walker. E hoje tem muitas empresas, pensando bem, assim, essa questão, não só a pandemia, porque tudo é culpa da pandemia, não é só a pandemia, mas assim, abrir um horizonte de muitas outras oportunidades. Eu não gosto mais do nome reinventar, gente, porque, pelo amor de Deus. Então, eu sou uma cientista, porque eu invento coisa todo dia, e não estou reinventando, não. Porque a gente faz de um jeito, você faz de outro, aí diz que está reinventando, a gente modela, a gente copia coisa boa, né? Então, assim, eu vejo que cada vez mais as pessoas estão buscando o que eu falei ontem na minha live, que era o princípio do bom atendimento, e que você falou hoje, a necessidade do cliente, atender às necessidades dele. Mas para atender, eu preciso conhecer quem é esse meu público-alvo. Quem são essas pessoas que estão aqui? Por que elas estão aqui querendo assistir Daniela? Por que elas estão querendo assistir Carla, que é conhecida como a arte de vender valores, ou então desejo faça acontecer, mas que na minha história, no meu artigo,
Eu conto histórias, Daniela, bem relevantes, mas eu não dou conceito de PNL, eu não dou conceito de história. Eu conto as histórias vividas. Então, por que será? Carol, meu amor, boa noite. Por que será que as histórias, você foi logo no começo, impactam tanto a nossa vida? Quem nunca viu falar de bruxa, a bruxa que eu tentei fazer foi a Cuca. E eu era apaixonada Ah, pela Cuca. É porque eu te falei que eu eu estou também operada, gostava demais. né? E quantas Eu- histórias a gente não lembra e desperta a gente para o interesse? Porque, se eu não me engano, o Mickey, a gente via só a estampa do Mickey. Hoje a gente tem clube do Mickey, o Mickey naturalista, a turma da Mônica adolescente. E aí vai puxando uma série de coisas, né? E aí a gente tem uma pergunta que ainda é a última, porque para você, né, concluir a sua fala. E aí eu vou ler essa pergunta que eu acho que tem que ver o que você falou, e aí você vai ter, porque depois você pesquisa do Terra, tem várias acho que, empresas de óleos essenciais, mas essa do Terra, acho que ela é dos Estados Unidos, porque eu só fiz a propaganda do óleo, e montei um cadastro, uma loja, mas eu não vendo a loja, é a pessoa que vende, eu só estou lá como uma pessoa que usa óleos essenciais, e para mim fez muito sentido na aromaterapia, né? Então, eu Sim. disse, e a pergunta dela é uma empresa gigante no mundo todo, né? Ela diz assim, ó, os óleos essenciais trabalhamos com saúde e bem-estar. Os óleos essenciais da Terra eles são 100% puros. Hoje nós temos óleos do Brasil em todos os lugares. Mas sempre que vamos lançar um produto, buscamos a que esses óleos vai atender. Como seria quando nós contamos as histórias de onde o óleo é tirado, seria uma história séria, porque assim, sempre que eles vão lançar uma propaganda, eles dizem, esse óleo veio da Índia, é o óleo de mirra, ele conta aquela história toda do óleo de mirra de Jesus, de não sei o quê. Aí as pessoas que estão aí dizem para que serve o óleo, aí, por incrível que pareça, lançam óleo de mirra, estou dando um exemplo. E aí, outro dia, ele viu muitos cachorros, né, com problema de pele. E como fazer isso com os animais? Então, ele pegou a foto do cachorro, acho que as pessoas começaram a perguntar se podia usar animais, e ele foi fazer a experiência de um cachorrinho que ele tinha, e ele criou uma história. Começou a misturar, fazer blends de óleos, assim, misturar. Aí ele quer saber se isso que ele faz, buscando as raízes, a essência, e porque ele atende. Você precisa ver quanta gente está fazendo aromaterapias animais. No lugar de usar remédios convencionais, estão passando as. Aí ele está dizendo: será que isso que eu estou fazendo é um storytelling com base nos meus comerciais? Porque eu estou atingindo. Todo mês tem óleo, né? Assim, eu não sei porque eu não fico direto, mas assim, tudo é uma gama de óleo. E se você pesquisar, tem muitas marcas já de óleos essenciais para aromaterapia. A dúvida dele é se Olha, isso que eu faço é a storytelling. bom, o que acontece? Eu não conheço a história dele. Eu teria que ler para poder ver se é uma storytelling ou não. Então, escutar, tá? Por quê? Agora eu vou te falar o porquê. Você lembra que eu falei logo no início a questão das duas palavras, né? Que você me perguntou as duas palavras para ser uma storytelling? Afetividade e emoção. Afetividade e emoção. E ela tem que envolver. Então, pode ser que você esteja conseguindo envolver, conseguindo gerar emoção e afetividade, aproximando o cliente. Agora, se você não estiver utilizando essas duas palavrinhas, se isso aí não estiver fazendo parte da sua história, ela deixa de ser história e passa a ser relato. Você está relatando a história, né? História mesmo verídica, no caso assim, que a gente conhece de história passada, regressa mesmo. Então, você está relatando a sua história regressa, né, para o seu cliente. Então, são duas Eu vi coisas assim, um diferentes. trechinho de um que foi até aquele cara estopinha que faz negócio de produto de cachorro, que eu não sei o nome. E aí ele dizendo assim, que a cachorra que ele adota, ele faz trabalho e adota a cachorra, né? Tinha dermatite muito grande. Aí surge uma deusa grega, sei lá, não sei nem o que é de ser grega, se não é, usando um óleo, né? E outra no Brasil, de onde surgiu a melaleuca? Ele conta a história da melaleuca.
mistura de mirra que as pessoas davam de presente era um óleo caro, mas que curava lepra, feridas, curava coisa. Se na pele humana era capaz, aí ele começa a mostrar, né, a história, e aí eu sei que só vai para no dia que eu vi a história, só tinha gente mais interessada em saber em curar os bichos, né? Gato, sei lá, o que era, cachorro, periquito, papagaio. E assim, por incrível que pareça, um cara que estava fazendo a divulgação, aí ele mostrou de onde era tirado o óleo de mirra, por que que as pessoas compravam o óleo de mirra, por isso que onde era a melaleuca aqui no Brasil, que onde ele tirava a melaleuca, quais eram os benefícios da melaleuca, e aí ele mostrou. Então, assim, eu não entendo, mas eu acho que nesse caso, ele pode ter Eu acho que usado as duas coisas, né? Primeiro, sim, ele porque buscou emoção, ao ver isso. o cachorro sofrendo, porque o cachorro ficou com o corpo todo ferido. E acho que uns Isso que eu ia 2 falar, a meses partir do mostrou. momento que ele conseguiu tocar, né, a emoção do público dele, porque a pessoa se comoveu com o que estava sendo apresentado, então aí se torna um storytelling. Aí depois ele Porque ele mostrou o tocou. cachorrinho. Eu acho que uns 40 dias apareceu a foto, porque eu não fico direto. Eu fiz um trabalho, parei, deixei uma página aberta, se as pessoas quiserem, porque eu ganho alguma coisa com isso, né? Ele mostrou totalmente o cachorrinho. Então, isso aí já gerou o quê? Afetividade por aquele tipo de óleo. E pelo o tratamento dos animais. Então, eu não sou a pessoa certa, mas aí você acha que. Depois eu vou te dar o site para você ver e conhecer, porque é muito bom a gente ter exemplos de pessoas, de empresas que estão usando. Eu não conhecia. E eu vou ficar macaca de auditório da Daniela, minha gente. Ó, Márcia, na frente tu não fica por cima, não, mas nós vamos fazer esse negócio, viu, amiga? Porque ela trabalha com storytelling, ela é uma pessoa maravilhosa da comunicação, deve conhecer tudo também, mas é porque eu estou encantada com isso, sabe? Assim, eu quero te agradecer imensamente, porque, gente, se vocês não aprenderam hoje, não vai perder a oportunidade, porque agora eu vou lançar o pulo do gato. Olha só. Você sabe que nós duas estamos sendo coautoras de livros da coleção Foco em Resultados, que são duas, eu estou na coleção Propulsão e Vendas, e ela está na coleção do Empreender hoje, mas só está nessa ou está em outra também? Está nessa, né? Estou também na propulsão e vendas. Ela também está em Propulsão e Vendas, veja só. Então, o que é que você vai fazer? Você quer adquirir o livro? Você já tem o link na sua bio? Tem sim. E a gente vai matar duas, como é que diz com a paulada só? Dá duas cajadadas com a paulada só? Porque nós duas Isso por mesmo. de vendas, e ela está falando do storytelling, você vai clicar no link e vai aparecer Coleção Foco Resultados. E vai aparecer o livro Empreender Day. Aí você vai botar o nome Daniela, como é, Dani, que vai botar lá para você? No cupom vai botar o nome da autora. Daniela Lima. E você vai ganhar 30% de desconto. Olha, pré-lançamento, que o lançamento vai ser primeiro, né, de abril, lá em Minas Gerais. Isso. Então, hoje não é mentira não, viu, gente? É 1, 2 e 3. Então, assim, ó, você já está tendo a oportunidade de conhecer esse trabalho. Qual é o outro livro que você está no Empreendedor? Você está falando de quê? Os dois é o mesmo assunto, porém com abordagens diferentes, né? Porque Pronto, empreendedorismo você não vai aborda fazer mais. PhD. Você vai ganhar muito dinheiro com o PhD da Daniela, tá? Então, a dica de hoje é essa. Gostaram do presente, né? Quem gostou do presente tem que dizer que gostou, fazer coraçãozinho, porque se não fizer, a gente vai tirar o desconto hoje. Fraga Cinta, tem muita gente assistindo. Gente, tem tanta gente da educação, tanta gente da psicologia. Sintam-se honrados, porque eu estou honrado. Eu tenho duas coisas para honrar, até deixei fácil na água do difícil. Primeiro, que todo mundo sabe que o meu agradecimento maior é o meu pai que me faz estar aqui, que é Deus, né? Eu tenho muita gratidão a Deus por tudo que Ele faz na nossa vida. Então, eu só quero, Dani, que Ele te honre, que Ele te valide. Eu quero te honrar
com o que Deus nos honra, que é o amor, a compaixão, a paz, e que você obtenha muito sucesso. A minha gratidão é infinita. Eu não tenho tamanho, Eu que agradeço. né, para a gente falar dessa gratidão. Eu, assim, estou um pouquinho incomodada, mas eu fiz questão, porque eu fiquei apaixonada, eu fiquei buscando, mesmo a desculpa da falta de tempo, mas buscando, porque eu trabalho 60 horas, também voltei a trabalhar agora há pouco, né, você sabe. Então, todo mundo tem cheio de compromisso, mas assim, a gente está aqui, nós começamos com 22 pessoas, com 7, e eu estou aqui vendo a quantidade, é Fraga Cíntia, é Carolina, é Adson, é Joana Angélica, é tudo gente, assim, ó, o meu mestre pela gata, é gente, assim, ó, é muita gente interessante, e a clientela, e todas as pessoas que seguem a Daniela, quem não segue, vou pôr arroba na nossa live, siga, né? Ó, Cintia aí, ó, abençoe, prazer, a profissional convidada da live, Cíntia também faz lives, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que Deus botou assim na minha vida para dizer assim, ô anjo, cai igual você. Então, muito obrigada e agradecida. Amanhã estaremos de volta, só que amanhã Sim, aí a gente troca. eu vou estar no feed dela com coisas que vocês vão adorar, que é excelência e entendimento, tá? Porque ela faz esse trabalho, porque ela sabe. Olha como a coisa está conectada, né? As coisas estão bem conectadas, né? Como encantar, como encantar. Então, eu quero deixar agora para as considerações finais para você, minha amiga. Como for, Olha, eu gostaria primeiro de agradecer. Foi, assim, fantástico, adorei. Agradecer a você, o pessoal que está assistindo, o seu público, ao meu público, né, ao nosso público. E, assim, as pessoas estiverem com dúvida, entra lá no meu Instagram, me chama no direct, teria o maior prazer em conversar com vocês. Lá na bio também tem meu contato, meu WhatsApp, tá bom? Fiquem à vontade. Eu amei fazer essa live, agradeço de montão, Carla, e amanhã me aguarde, que amanhã eu que vou te pegar. obrigada, Nívia. Muito bom. Nívia, tá, todo mundo aqui está aparecendo assim, todo mundo encantado com você, com a nossa live. Eu acho que nossa química bateu. É porque eu não sei muito essas músicas assim, não, né? Nossa química bateu, nossa energia aconteceu. Concordo E eu sou plenamente. muito alegre, né? Você sabe, já percebeu. Para mim, tristeza tem fim, felicidade não tem fim. Então, muito obrigada. Bata a nossa foto. Eu queria muito que a Rosângela estivesse aqui para bater nossa foto. Bateu uma foto nossa aqui? Bata. Quer que eu tire os comentários para a gente sair com a foto legal? Ah, podia, né? Deixa eu desativar aqui os comentários. Pronto. Tirar esse óculos de gente que enxerga, mas tudo bem. Boquinha inchada, não é botox, foi dente mesmo, gente. Tô lascada, mas tudo bem. Faz parte. Vamos ver se foi. Conseguiu? Deixa eu tentar tirar de mim também. Agora eu vou tirar uma. Como eu me sinto com você hoje? Ai, que delícia! Tirem aí pra gente, depois mandem. Porque as duas são coração, como é que a gente faz? Então, muito obrigada. Vamos terminar hoje essa live com chave de ouro, né? Porque foi uma live muito promissora, gente. Olha, eu tô assim, cada vez mais não querer ser melhor que os outros, mas de agregar. Hoje se agregou muito na nossa vida, porque assim, ó, teve lives que eu tive 20, Deus não me conta, pode ter uma pessoa que apareça. Mas eu noto que quando a gente aparece, parece que a coisa vai, né? Do jeito assim que daí, quando tem verdade em essência, vender é servir. Então, gratidão, que Deus te honre, que tenha uma noite abençoada, que proteja você, sua família, e que Ele deixe tua mente cada vez mais liberta para você contagiar e contribuir com o que você tem, com o melhor que você tem para as possibilidades virem, tá bom?
Muito obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço. Estou muito feliz. Chonadinha eu tô com você. Obrigada. Um beijo. Oi? Chonadinha, fiquei apaixonadinha. Apaixonada. Beijo, obrigada. Obrigada a você. Tchau.